Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao primeiro episódio do podcast Judaísmos no Plural. O meu nome é Gabriel Richard. E eu sou Rebeca Regen e hoje a gente vai discutir um tema muito interessante e complexo. Hoje a gente reivindica a nossa pluralidade cultural, política, social dentro da comunidade judaica. A gente vai falar um pouco sobre quem são os judeus progressistas. A gente vai discutir um pouquinho o uso dessa palavra ao longo do episódio, mas a gente recebe aqui uma convidada hoje muito especial. Vou deixar ela se apresentar para vocês, Carla Rabif. Oi, gente, obrigada por me receber. Bom, eu acho que se apresentar é sempre uma tarefa muito complexa, né? Gosto de começar me apresentando como uma mulher brasileira, latino-americana, judia. Sou filha de imigrantes egípcios, assim, então eu acho que a minha identidade está formatada no meio de tudo isso. Bom, me apresentar enquanto pessoa, eu cresci aqui no Rio de Janeiro. Como eu falei para vocês já anteriormente, eu venho de uma família egípcia, né, judia egípcia, que é mais comum do que as pessoas pensam, mas eu não acho que é tão comum publicamente a gente falar. Então eu tive uma cultura judaica em casa um pouco diferenciada, assim. Mas frequentei escolas judaicas que, no geral, têm um judaísmo mais normativo, vamos dizer assim, né? Então, eu recebi essas duas orientações judaicas, vamos dizer. E é isso, assim, eu me formei na comunidade judaica, eu estudei em duas escolas, no Bar Ilan e no Eliezer. Eu fui parte do movimento juvenil, fui parte do Bnei Akiva, eu fiz o Shnat Hachshara. E aí, ao longo do caminho, a minha trajetória com o judaísmo foi mudando, porque eu acho que a vida traz isso pra gente, né? A vida traz contextos e experiências diversificadas. Eu fiz faculdade de História, a faculdade pública também foi um lugar que moldou muito minha visão de mundo, paralelamente a tudo isso. Segui meu mestrado em História e depois eu concluí minha carreira, concluí não porque ela está em andamento, né? Mas a última fase foi um doutorado em Relações Internacionais. Tudo muito focado e direcionado ao estudo da diversidade identitária, transformação de conflito e construção da paz, que eu acho que é um caminho que a minha identidade judaica também me mostrou e me orientou, assim. Bom, atualmente eu sou pesquisadora, eu faço parte do Centro de Estudos em Pesquisa e Paz, que é parte do Núcleo de Relações Internacionais da USP. Faço parte de alguns, enfim, centros acadêmicos, de alguns institutos de construção da paz e não violência. Enfim, eu acho que enquanto visão de mundo judaica, a gente vai conversar sobre aqui hoje e é isso. Bom, então, aqui a gente gosta de começar com a mesma pergunta de sempre, que é o que te vem à cabeça quando se fala judeu? Assim, quais são as primeiras coisas que surgem no seu imaginário que quando a gente fala sobre judaísmo? A primeira coisa que me vem, eu acho que é exatamente um pouco do tema do podcast, que é diversidade, pluralidade. Eu acho que ser judeu pode ser tantas coisas, mas não só isso, né? Como historiadora, de fato, olhando para a história, cultura judaica é uma coisa muito diversa, né? A gente tem múltiplas histórias judaicas, eu sempre falei muito isso, acho que o Gabriel vai lembrar, a gente teve a oportunidade de trocar muito sobre isso. Se a gente for pegar a história judaica em países árabes, em países asiáticos, em países europeus, em países africanos, depois a gente tem uma história judaica própria que se desenvolve aqui na América Latina. Então, assim, são culturas muito diversas, são crenças muito diversas, são formas de interação com outros grupos muito plurais. Então, assim, eu acho muito bonita, né, essa pluralidade. E a primeira coisa que me vem à cabeça é isso. E me deixa te fazer uma pergunta, ou provocação. Adoro a palavra provocação, muito boa. Me lembra o Abu Janra, sabe aquele programa Provocações? É muito legal. E aí, o que me vem à cabeça, assim, quando você fala sobretudo da pluralidade, da sua origem enquanto oriunda de uma família judia, egípcia, uma família judia egípcia. Como para você, a relação entre judaísmo e progressismo?
existe um tipo de judaísmo progressista. Por que eu falo isso? Porque você fala de diversidade e diz que a diversidade, esse contato com a diferença, sua relação com a universidade pública, né, te trouxe uma experiência muito rica, né, e muito por conta da sua identidade judaica. Isso teria a ver, de alguma maneira, com o espectro progressista? O que é isso para você? Como é que você lida com esse termo? Por favor, destrinche. Obrigada. Eu acho que essa foi uma pergunta que me veio à cabeça através do convite para essa conversa, na verdade. Eu já tive uma identificação mais específica, assim, né? Pensando em judaísmo. Eu já me identifiquei como judia ortodoxa. E isso foi mudando, né? Como eu falei. E desde que mudou, a grande verdade é que eu nunca mais parei para pensar sobre uma identificação. Eu acho que dentro do espectro judaico, o que eu sim me identifico é como uma pessoa judia de cultura egípcia, cultura árabe, cultura oriental, sefaradi. Mas isso está muito no aspecto cultural, assim, né? E aí, quando me chamaram para fazer parte dessa conversa, né, que tem um pouco do tema relacionado ao progressismo, eu parei para pensar. E a resposta é sim e não. Assim, vou começar problematizando, porque... Bom, a gente pensar nessas linhas de judaísmo, como a gente geralmente pensa, né, também é de um lugar de um judaísmo europeu, assim, né? Essas linhas, elas são pensadas nesse judaísmo que ele vem da Europa. E a própria palavra progresso, aí são muitas problematizações, porque, de novo, eu sou historiadora e eu sou decolonial também. Então, essa palavra progresso, ela também é uma ideia europeia que tem coisas muito legais dentro dela, né? Da gente pensar para frente, da gente não se ater tanto à história do passado porque sim, né? Da gente se adaptar, mas ela também tem problemáticas, né? Que é pensar a história como tendo só um rumo, esse olhar para frente de uma perspectiva também eurocêntrica. Então, assim, baseado em tudo isso, talvez eu diria não. Mas adaptando a palavra, né, quando a gente pensa no senso comum, assim, tem várias palavras, várias semânticas de vários assuntos que as pessoas me perguntam que eu discordo de como essa palavra foi elaborada, trazida, ou de como ela é até utilizada. Mas eu também acho importante a gente usar, porque se é o senso comum, é como as pessoas vão entender o que a gente está falando, né? Então, se a gente vai falar do progresso como, no geral, se entende, eu acho que sim dá para ter identificação, né? Porque o judaísmo progressista, ele está num lugar de, primeiro, interagir com o mundo, né? Interagir com o mundo como ele está, como ele se desenvolve, e não de uma pegada mais... Como é que se fala? Mais, assim, com estruturas mais fortes, né? Menos adaptáveis, assim. Então, eu gosto muito da ideia de se adaptar, né? E se adaptar porque a gente não vive só, né? Se adaptar porque a gente vive com outros grupos, com outras pessoas e com outras identidades próprias também. Isso que eu acho que é relevante, assim. Então, assim, a partir dessa perspectiva de se adaptar e de trazer o que é tão valioso no judaísmo para todos esses contextos da nossa vida, eu diria que sim. Mas, enfim, eu acho que é profundo, né? Sim. Assim, quando eu penso particularmente, assim, nessa nomenclatura, né, me vem muito que a gente também estava conversando de uma perspectiva de futuro, né, como você falou, de pensar num futuro sustentável e no que a gente pode transformar hoje para chegar nesse futuro sustentável e que a gente, vivendo no mundo de hoje, enxerga que, da forma que está, a gente não tem uma sustentabilidade, né? Não é possível isso. Então, acho que também faz muito sentido esse convite, por ser uma pessoa que fala sobre a paz, sobre essas transformações, né, de conflitos e como a gente chega nesse futuro de paz, que, na minha visão, pelo menos, é o único futuro sustentável, né? Então, acho que é um pouco nesse lugar. É importante também destacar que não é o progressismo judaico numa perspectiva reformista, né? Não é numa perspectiva religiosa, e sim numa perspectiva política, social, né? Mas... E que foge, né, como é a proposta de todos os episódios desse podcast, foge daquilo que é o imaginário coletivo, né, de quem é o judeu, né? A maioria das pessoas, quando pensa
sobre judaísmo, quando pensa numa pessoa judia, pensa numa pessoa conservadora, mais mente fechada, mais que se atém mais à história, ao passado, àqueles costumes mais fixos. E a gente quer trazer exatamente essa perspectiva de pensar essas mudanças, né? Não, totalmente. E aí, te ouvindo, me veio aquela frase, né, de Pirkei Avot, uma máxima da ética dos pais, a ética dos ancestrais, que é: quem é sábio? Aquele que aprende com toda pessoa, né? Eu amo. Acho que é muito bom, assim. E é muito interessante tudo que você está trazendo, porque é isso, faz a gente abrir várias caixinhas, várias janelas e pensando. E tem uma outra coisa que eu queria perguntar, que foge um pouco do roteiro, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver, porque aí a Rebeca depois segue, que é o seguinte, assim, quando a gente está pensando no judaísmo, quando a gente está pensando nas pessoas judias, é o que você disse, assim, pluralidade, né? A gente tem aí uma gama imensa, muitas coisas, e isso não é muito diferente quando a gente está pensando na epistemologia, quando a gente está pensando na política, quando a gente está pensando no posicionamento, né? Quando a gente está pensando em construção para um mundo melhor. E eu queria te ouvir um pouco sobre o que o seu judaísmo, ou o que o judaísmo, ou o que a Carla Biff tem a dizer sobre judaísmo e a transformação do mundo. Você entende que o mundo precisa de transformação e que o judaísmo tem um papel fundamental nisso? Comenta, por favor. Isso é super profundo e muito filosófico, né? Você estava falando e eu estava refletindo mil coisas que partem de uma perspectiva judaica, de uma perspectiva feminina, de uma perspectiva latino-americana e de uma perspectiva espiritual também, assim. Eu acho que o mundo sempre vai precisar de transformação porque ele está se transformando o tempo todo, né? E nós, seres humanos, estamos transformando ele o tempo todo também. Então, nesse sentido, eu acho que não existe não transformação. Eu acho que a gente precisa o tempo todo estar transformando e que o nosso papel, enquanto indivíduos e coletivo, é pensar nessa transformação de uma forma que ela seja benéfica para todos, né? E, assim, o meu judaísmo, que eu sim acho que cada um tem o seu, porque cada um tem uma experiência de vida muito particular, né? Ele não me permitiu ver outra coisa que não fosse a transformação do mundo de um lugar mais pacífico, né? E por pacífico, eu queria muito que a gente saísse desse senso comum da paz, que é essa coisa bonita, né? Que é essa coisa bem imaculada, assim. Uma coisa que eu tenho falado muito por aí assim, a paz é algo muito difícil de se atingir, ela é um trabalho, ela precisa ser mantida, né? Não vai chegar um dia que vai ter paz e pronto, assim, né? A gente precisa estar o tempo todo, não só construindo, como mantendo a paz, assim, né? Então, eu só queria que a gente saísse desse lugar de que paz é algo muito bonitinho, né? Assim, e eu digo isso porque, assim, primeiro, eu cresci numa casa extremamente multicultural, assim, extremamente, porque os meus pais são egípcios, mas 2 dos meus avós não, eles são turcos, e aí os meus bisavós não, enfim, a minha família ela sempre transitou muito, não geralmente por bons motivos, né? Então geralmente em fuga, e isso deu alguns resultados. Primeiro, de novo, é uma casa multicultural, multilingüe, e essa cultura ela aparece em vários aspectos, né? Ela aparece em práticas, expressões, comida, mas também aparece nas histórias, né? E algo que sempre me marca e me marcou muito é ouvir as histórias, tanto dos meus pais, mas também, enfim, eu tive a oportunidade de ouvir a história das minhas avós. E, assim, são pessoas que se relacionaram com muitas outras culturas, conviveram com elas, assim. Então, algo que me marca muito são essas lembranças que meus pais relatam do Egito, né? Assim, e eu acho que a coisa mais presente nesses relatos é uma saudade, uma nostalgia de um mundo no qual eles jovens, né, os amigos deles eram outros judeus, pessoas muçulmanas, pessoas cristãs, pessoas que não tinham nenhuma ligação religiosa, que eles falavam muitas línguas, que eles celebravam todas essas festividades juntos, assim. Então, assim, eu sinto uma nostalgia muito grande desse mundo, e isso me marcou muito no questionamento, né, de, nossa, isso existe, é fato. Tipo, meus pais viveram isso. Por que a gente
toma caminhos que nos levam para o desencontro, né? Assim, o encontro ele é possível, né? Eu estudei história por isso. A gente olha o passado para poder aprender e moldar o presente, né? De preferência para o bem, assim. Então, da mesma forma como a gente sabe que guerra existe, conflito também acho que é uma outra coisa, que conflito pode ser uma coisa boa, né? Conflito não necessariamente é ruim, ele só não precisa ser violento. Mas a gente sabe que também existe esse tipo de paz porque ela já esteve no mundo, né? Então, isso me moldou muito, assim, né? E tem vários conceitos judaicos, e eu, de novo, eu estudei um judaísmo ortodoxo, assim, eu não só numa escola religiosa e num movimento juvenil também religioso, mas muita coisa, gente. Eu estudei Midrashá, em mais de uma vez, eu tive em Jerusalém, em Tzfat, eu fiquei 2 meses numa Midrashá. E, assim, eu pude ver coisas muito belas, assim, sabe, na ética judaica, né? Tenho certeza que a gente vai falar disso mais pra frente, mas o próprio conceito de Tikkun Olam, como o judaísmo fala sobre acolher o próximo, as ideias de Hillel, que eu gosto muito, né? Não faça outro que você não quer que faça a ti mesmo. E, assim, foi exatamente esse caminho que, para mim, moldou esse judaísmo, que é sobre olhar para um mundo de uma diversidade pacífica e construtiva. Não é só... Porque, assim, não existe paz sem parceria, né? Então, não sei se eu viajei, mas, enfim, muitas reflexões. Não, é isso. E, assim, acho... a gente estando dentro da comunidade judaica e tendo essa perspectiva, para a gente é muito claro essa diversidade, né? Para a gente é muito claro que existem pessoas com histórias diferentes, com tradições diferentes, com culturas, com posicionamentos políticos. Mas quando a gente vai pro imaginário social, né, fora da comunidade, é um imaginário muito fechado, né? A maioria das pessoas que conhecem ou que não conhecem tem uma visão muito fechada, né, sobre quem é o judeu. E queria perguntar isso para você. Por que você acha que essa visão normalmente é essa associação com o conservador, com uma perspectiva mais tradicional, e não essa visão progressista, né? Por que você acha que as pessoas de fora da comunidade têm essa visão das pessoas de dentro da comunidade judaica? Só para esclarecer, como eu fazia quando eu dava aula de história, eu acho que nenhuma dessas perguntas tem respostas simples. Então, claro que a gente está tendo um bate-papo simples, mas é tudo muito mais profundo, né? Sim, só para deixar isso claro. Mas, enfim, nesse sentido da gente ter um bate-papo, eu acho que nós somos minoria, né? Os judeus são uma minoria, assim. E eu também acho muito importante a gente se localizar enquanto minoria, porque eu também acho que isso tira a gente de um lugar de individualidade, porque muito do que a gente sofre, não só sofre, vive, né? Porque às vezes não é sofrimento. Muito do que a gente vive são vivências coletivas das minorias, assim, né? Então, quando a gente fala de sofrer preconceito, e qualquer coisa que você ache de um judeu, sem conhecer um judeu, é preconceito, mesmo coisas ótimas, assim, né? Então, assim, sofrer preconceito, sofrer esse tipo de imaginário, questionamentos, violências, essas são coisas que todas as minorias passam, e nesse sentido eu acho que a gente pode até se localizar dentro de um coletivo maior, né? Assim, e fazer parcerias com esses coletivos. Então, eu acho que esse é o primeiro motivo, o fato de a gente ser uma minoria. E aí, eu acho que tem um efeito de... um processo de causa e resposta, que é, por sermos uma minoria e por conta disso existirem... O que acontece quando né? O que acontece é que tem muita gente, vamos pegar aqui a sociedade brasileira, tem muita gente que, de fato, nunca conheceu um judeu, que nem sabe direito o que é judeu, assim, né? Então, assim, é normal que essas pessoas criem um imaginário, né? Quando a gente não conhece, a gente cria coisas. E aí, eu acho que isso gera uma resposta, né? Uma reação, que é, muitas vezes, uma pessoa judia não querer ir para esse lugar de enfrentamento, porque, gente, é muito difícil mesmo, né? Você está num lugar onde você vai ouvir coisas preconceituosas, né? De novo, pode ser que sejam preconceitos ótimos. O judeu adora trabalhar, né? Tipo, ótimo. Todos os judeus são inteligentes. Sim, ainda assim é preconceito. E aí eu acho que é isso. Eu acho que somos uma minoria. Por sermos uma minoria, muitas pessoas não conhecem, de fato, nem um judeu, nem o que é judaísmo.
isso gera preconceitos e logo o judeu não quer estar nesse lugar porque ele é um lugar muito difícil de estar, né? Então eu acho que assim, essa talvez seja a primeira causa. E aquilo que acontece com tudo, né? Você vai na internet e o que vai aparecer na internet é o que interessa publicamente, comercialmente aparecer. E aí eu acho que tem uma terceira coisa que eu acho que é muito importante da gente pensar, que é assim, eu vivi muito isso. Eu vivi muito, principalmente na minha primeira experiência na universidade pública. Já ouvi muito, nossa, mas você é judia? Achei que você era brasileira. Ah, mas não parece judia. Enfim, eu ouvi muito esse tipo de coisa. Ouvi muito, tipo, admiro muito os judeus, vocês são todos muito trabalhadores, que não deixa de ser um preconceito, né? Conheço um monte de judeu que não gosta de trabalhar. E já ouvi preconceitos ruins, os judeus são todos ricos, enfim, já ouvi de tudo. É muito incômodo, mas eu acho que a gente precisa aceitar esse lugar de estar incomodado e estar nos lugares para que as pessoas nos conheçam, assim, porque, por exemplo, hoje em dia eu vivo muito pouco isso. Vivo, é claro que se eu for num ambiente novo, eu sempre faço questão de me identificar como judia. É claro que pode acontecer, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vou em meios muito improváveis de acolhimento e, no geral, eu me sinto acolhida, me sinto, assim... Eu sinto que as pessoas têm um interesse genuíno em saber o que eu penso a partir desse lugar, né, de judia, sobre assuntos muito sensíveis, tá? Porque, assim, com o tempo, a gente se acostuma com o incômodo, mas as pessoas também se acostumam com a nossa presença, né? A única forma da gente quebrar esses preconceitos é a gente estar ali e permitir que as pessoas vejam que isso não é verdade, assim, né? Então, eu diria que é um pouco por aí, assim, né? Muitas pessoas não têm acesso ao judaísmo e a melhor forma de você quebrar qualquer preconceito, aliás, tá? Isso é científico, é você conhecendo aquele objeto que você tem preconceito, né? E conhecendo, gente, conhecendo não é dar bom dia, boa tarde, boa noite, conhecendo é conhecer, é ter uma relação, é criar vínculos, assim. Então, eu acho que a resposta para isso é a gente respirar fundo no lugar de incômodo, encarar ele e trazer para o mundo também, que é para além disso, né? Assim. Pois é. E aí, indo de encontro a essa sua reflexão, me veio uma coisa aqui à cabeça, como é estar em espaços judaicos, se é que eles existem, e se existem, quais são, que compartilham dessa sua visão de mundo, porque a tua formação, ela é muito judaica, né? Você está trazendo aí várias referências judaicas, você está trazendo experiências de espaços judaicos que te formaram também, né? E aí, que organizações, você é uma mulher acadêmica, e que instituições, organizações acadêmicas que também te trazem, né, que contribuíram para o teu repertório, né, e talvez de um grupo maior, porque eu acho que é importante também a gente entender esses caminhos, né, que se dão e que não são... as pessoas não estão isoladas, né? Uma judia progressista, né, que teve algo singular. Não é só sobre isso. É claro que tua história é única, né? Enfim, mas ela é compartilhada ao mesmo tempo, né? E aí eu queria saber um pouco sobre isso, porque a gente está falando de uma perspectiva específica, né, de judeus e judias progressistas, né? E aí essas pessoas se organizam, não se organizam? Como é que é a tua visão, tua vivência? Como você enxerga isso? Tem uma coisa incrível que mudou muito na minha vida, que é o tempo. O tempo, a experiência. Já foi muito desconfortável para mim estar em lugares que um dia foram minha casa, né? E que não puderam lidar com a minha mudança de visão de mundo, né? Com as minhas opiniões políticas. Que eu não gosto nem da palavra opinião, né? É isso, eu tenho toda uma formação que molda a minha forma de ver o mundo. Eu acho que é um pouco por aí, né? E isso já foi muito incômodo, muito doloroso. E com o tempo deixou de ser, por 2 motivos, assim. E o primeiro deles tem a ver com o que você perguntou, né? O primeiro deles tem a ver com achar espaços nos quais o diálogo seja mais fácil, no qual as pessoas tenham, sim, visão similar de mundo. Mas outro foi o fato de
ficar tranquila e em paz com o que eu penso e acho, e entender que eu tenho o direito de ser uma pessoa judia que pensa e acha isso, assim, porque eu acho que teve algum momento que isso foi questionado, né? Enquanto judia, não se pode pensar desse jeito, né? E como esse foi um movimento que me pegou de surpresa, numa época que eu ainda era muito jovem, isso mexeu mais comigo. E com o tempo fui entendendo de, nossa, mas muito do que eu olho e vejo no mundo foi moldado a partir da minha educação judaica. Então, assim, eu tenho todo o direito de estar nesse lugar, tenho toda a propriedade de estar nesse lugar. Então, se tornou mais leve mesmo, trocar inclusive com essas pessoas, assim, né? Porque tem um limite do quanto as pessoas conseguem te incomodar quando você está muito apropriado do que você pensa, de quem você é, né? E tem uma calma que vem nesse processo que eu acho que vai levando os outros para um lugar de também te escutar, assim. Porque, sabe, a pessoa te provoca, te provoca, te provoca. E uma hora ela vê que ela não está te provocando de verdade, sabe? Então, isso vai permitindo abrir espaços de diálogo. Agora, foi muito importante achar outros espaços que pensassem o judaísmo de forma diferente. Tanto outras escolas, né, quanto outros movimentos juvenis. Eu tive muita sorte, sorte não sorte, né? Também construí meu caminho, mas eu entendo que tem uma coisa do universo, de poder estar em vários espaços judaicos internacionais, assim, isso, nossa, abriu muito minha visão de mundo. Eu sou parte de uma rede chamada ROI Community, que é uma rede internacional de judeus do mundo todo. Eu tive num outro congresso que se chama Muslim Jewish Conference, que é um espaço de judeus e muçulmanos, mas muitos judeus, de novo, do mundo todo, de mais de 40 países, assim. Enfim, vários outros espaços. E aí você sai um pouco, né, desse grupo muito limitado que os judeus, que, de novo, vou repetir, somos uma minoria, dentro da minha experiência do Rio de Janeiro, que é só um estado, que é só uma cidade, na verdade, né, porque eu nem frequento comunidades judaicas fora da cidade do Rio de Janeiro. E aí você vai para o mundo, né? E isso bate, nossa, tem tanta possibilidade, né? Tantas formas de ser judeu, tem tantas histórias judaicas, assim, né? Eu fui para... Tive em lugares incríveis. Eu tive no Marrocos, eu tive em Sarajevo. Eu tive em lugares muito improváveis de achar história judaica e tinha, sabe? Assim, então, eu não sei, isso cai um véu que não volta mais, sabe? Assim, então, eu sempre... Tem uma coisa que eu falo muito sobre... As pessoas me perguntam de novo sobre construção da paz. Eu acho que a construção da paz, ela está fortemente conectada à nossa exposição à diversidade, assim. Então, essa é uma recomendação que eu dou, sabe? Assim, que as pessoas, os coletivos, os grupos se exponham à diversidade, porque a gente é só um grão de areia no mundo, né? Tanto como pessoa, quanto como grupo. Então, a gente olhar para o resto do mundo faz a gente perceber que é isso. O mundo tem muitas possibilidades e tá tudo bem. A gente escolher outros caminhos, assim, né? Um pouco assim, nesse caminho, né, de diálogos e de se expor ao que é diferente. Queria, assim, saber um pouco mais. O que você acha que a comunidade judaica pode se beneficiar de abrir esse diálogo com setores mais progressistas da sociedade geral e vice-versa também, né? O que esses setores também podem se beneficiar de ter esse diálogo com a comunidade judaica, né? Para além do que a gente já discutiu aqui, assim. Bom, a primeira, tem muitas coisas, gente. De novo, eu só acho que vem coisas boas da prática da diversidade, assim. Mas vai um pouco no sentido daquilo que eu estava falando, né? Primeiro, da quebra de preconceito, né? Eu acho que a quebra desse preconceito, ela vem muito através da presença. De novo, mesmo que a gente tenha que passar por um incômodo. Então, acho que essa é a primeira questão. Mas a segunda vai voltar para a primeira coisa que eu falei lá atrás. Muito do que a gente vive enquanto judeu, enquanto grupo, enquanto coletivo, não é particular da nossa existência, embora haja uma narrativa que queira afirmar que é particular. Sofrer preconceito enquanto minoria é a coisa mais comum que existe no mundo e na história.
Então, a partir do momento que a gente se relaciona com outros setores da sociedade, eu acho que primeiro a gente pode ter esse senso de coletividade que, assim, não é exatamente um alívio de um lugar de miséria de gosto de companhia, é um alívio no sentido é isso, não é com a gente, isso é uma questão social, né? Preconceito, ideias erradas, isso é algo que existe, né? Então a gente sai desse lugar e pode começar a pensar coletivamente em como que a gente lida com essas questões, né? Então, eu vejo que tem um movimento grande por parte da comunidade judaica, por parte de qualquer comunidade, eu acho, né? De que quando a gente vive um momento difícil, a gente quer o apoio de outros grupos. E, nesse sentido, é muito importante a gente também dar apoio para os outros grupos, sabe? Porque é isso, como é que a gente quer que alguém esteja do nosso lado sem a gente estar do lado dessas pessoas? Então, eu acho que a gente dialogar com outros setores da sociedade permite essa troca, sabe? Assim, e tem uma coisa fundamental que é a gente acha que os preconceitos eles são diferenciados, né? Então, o antissemitismo é uma coisa, a islamofobia é outra, o racismo é outra. E, assim, claro que eles são particulares, eles têm processos próprios e, dependendo da sociedade, um é mais grave que o outro, sim. Mas a origem do preconceito no cérebro das pessoas e no desenvolvimento social que ele tem é o mesmo. Assim, né? Então, por isso que a gente não pode permitir que haja nenhum preconceito, porque qualquer preconceito vira preconceito contra qualquer minoria, de novo. Né? Então, se a gente está na causa com outros grupos, com outras pessoas, essa causa também nos beneficia, sabe? Então, assim, eu acho que é fundamental a gente tá em diálogo com as pessoas, tanto para que as pessoas possam, de fato, conhecer, né, o ser judeu, quanto para que a gente possa lutar essas batalhas juntos, assim. Galera, o que vocês estão vendo aqui é uma aula incrível, maravilhosa, de história e de história judaica também, assim, de história contemporânea, de muita coisa. Então, assim, até aqui você já sabe que esse podcast está sendo maravilhoso. Então já compartilha. Tá assistindo até aqui? Pega o link e já compartilha, porque é uma aula, assim, ouvir a Carla, ouvir muitas perspectivas ao mesmo tempo, assim, por muitas vivências, experiências, assim, incríveis que você teve, assim, e ouvir o lance do diálogo, da diversidade, a necessidade da gente enxergar o outro como alguém que tem muito em comum com a gente, inclusive a questão do cerne do sofrimento, do preconceito, né, que é algo compartilhado, embora tipificado, quando a gente vai especificando cada grupo, cada pessoa. Mas assim, meu Deus, muito bom, muito bom. Tô aqui só bem atento ouvindo cada palavra. E a gente fala também nesse lugar dessas divergências, né? Desses encontros e desencontros, desses conflitos, né? E queria que você falasse um pouco mais dessa palavra, assim, de conflito, porque eu sei que é uma coisa que está no centro dos seus estudos, né? E assim, como que isso entra nesse discurso, né? Nesse debate que a gente está tendo sobre judaísmo, sobre progressismo, sobre preconceito, como que isso parece, assim, para você? E eu quero fazer um adendo, assim, pegando aqui o que a Rebeca está trazendo, porque você chegou a mencionar anteriormente falou assim rapidinho, que o conflito não necessariamente é ruim, né? Ele pode até ser saudável. Não sei se você falou exatamente com essas palavras, mas para mim ficou essa ideia, assim. Comenta um pouco sobre isso, porque eu acho que é importante. As pessoas estão fugindo do conflito. E a gente está, eu acho que por conta disso, cada vez se polarizando mais, né? Enfim, é contigo. Eu ia falar isso, o conflito ele é uma coisa inerente do ser humano, gente. E a gente evitar conflito é a mesma coisa que evitar transformação, que eu falei. É impossível. Primeiro que é impossível. Então, assim, quando a gente evita, não vai dar bom, né? Porque não existe evitar, existe jogar para debaixo do tapete, né? E aí implode em coisas muito piores, né? Muito mais violentas. Aí eu aprendi uma coisa, nessa minha trajetória acadêmica, que eu fui aprendendo, claro. A gente fala muito de resolução de conflitos, né? Essa é uma palavra muito usada. Como é que a gente resolve um conflito? E aí tem autores e pesquisadores de campo que cunharam outro termo que é muito mais apropriado na minha visão, que é transformação de conflito. Então, o que acontece? Conflito, de novo, existe. Gente, e o conflito, ele existe, assim, ele vai existir entre dois grupos, entre dois países,
entre duas pessoas, mas o conflito ele existe internamente, assim. Quem aqui não tem dúvida do que quer fazer uma coisa, que eu quero seguir esse caminho profissional, quero seguir o outro, quero casar, não quero casar, quero ser mãe, não quero ser mãe, enfim, tipo, o conflito ele é inerente. Eu acho que cada um de nós vive centenas de conflitos por dia, e se a gente não olhar para eles, assim, de novo, isso vai implodir em alguma coisa não muito saudável, né? E aí, quando a gente pensa em transformação de conflito, o que a gente quer é que esse conflito, ele seja não violento, né? Então, existem os conflitos violentos e aí a gente pode trazer isso para um lugar de um conflito não violento, que é o ideal, né? Então, quando eu digo que o conflito ele pode ser construtivo, o conflito, enfim, também é uma palavra que a gente pode ter aulas para explicar e refletir sobre esse conceito, mas vamos partir de um lugar de que é uma diferença de perspectiva, né? Eu vejo o mundo de um jeito, você vê o mundo de outro, né? E aí a gente pode pegar conflitos políticos, né? Então, assim, aqui, polarização no Brasil, né? Opiniões políticas diferentes. Israel-Palestina, né? Então, assim, os judeus querem uma coisa em Israel, os palestinos querem outra e a falta de lidar com esse conflito de uma maneira não violenta e através do diálogo leva ao fato de que só é uma constante violência, né? Assim, E aí, eu tô com muitas ideias na cabeça, o que a gente quer é trazer esse conflito para um lugar de não violência, né? Tem muitas formas de se fazer isso, assim, né? Eu acho que o diálogo é a principal delas. Desculpa, me perdi um pouco, eu estava falando que o conflito ele pode ser saudável, porque vocês imaginam se todo mundo vira o mundo da mesma forma, assim, né? Isso é muito não saudável. Tipo, isso é o contrário da democracia. E a democracia, às vezes, ela parece muito difícil, e ela é mesmo, né? Porque você tem que lidar com a opinião do outro, você tem que escutar a opinião do outro, né? Assim, e as pessoas têm opiniões diferentes, exatamente porque elas têm vivências diferentes, né? Então, assim, um grupo de pessoas vai ter necessidades diferentes do outro grupo, né? Então, assim, quanto mais participativo, mais diversificado, mais justo para todo mundo, porém, mais complicado a gente lidar, né? E o que a gente precisa é isso, a gente precisa lidar com os conflitos de uma maneira não violenta, né? E não tem outra forma de fazer isso que não seja o diálogo. E o diálogo para começar, também é mais uma palavrinha que não é bonitinha, né? Eu tô falando isso porque muita gente encara tudo isso como se fosse muito utópico. E eu, sinceramente, acho que essa questão da utopia, ela é proposital para que a gente não acredite nisso, né? Então, tanto a construção da paz, quanto a transformação de conflito, quanto o diálogo, são ferramentas estratégicas desenvolvidas através de estudos científicos, que já tiveram impactos, resultados, inclusive no término de grandes guerras, assim, né? Enfim, eu acho que a gente precisa aceitar o conflito, a gente precisa estar em lugares com pessoas que a gente sabe que têm opiniões diferentes, a gente precisa compartilhar cidades e países e empresas e tudo com pessoas que pensam diferente de nós. A gente precisa lembrar que isso é bom. Imagina se o mundo todo acontecesse da forma como a gente achou que deveria acontecer. E a gente precisa aprender a dialogar com elas, assim, né? Então, assim, eu acho que essa é a única forma de a gente ter uma sociedade sustentável, né? Volta para essa palavra, de sustentabilidade. E assim, já também, infelizmente, caminhando para o finalzinho do nosso podcast, eu queria também que você falasse um pouco de o que tem de judaico em toda essa visão, toda essa reflexão que você trouxe. A gente começou a falar um pouquinho de Tikkun Olam, mas a gente ficou de destrinchar depois. Eu acho que voltar um pouco para a nossa origem, o que na sua formação judaica te levou até esse caminho, ou o que você enxerga hoje nessa vivência de judaico, né? Eu acho que o judaísmo ele tem uma coisa fenomenal, que eu amo, que é a reflexão, né? Então, assim, mesmo o judaísmo ortodoxo, que eu vivi por muitos anos da minha vida, ele te incentiva a reflexão, né? A havruta, ele te incentiva a debater. E aí, de novo, a palavra debate é muito positiva nesse contexto, né? A gente está lendo o mesmo texto e a melhor forma de eu aprender é te colocando o que eu estou lendo ali, você me colocando o que você está lendo ali e a gente debatendo sobre isso. Então, é isso, né? O judaísmo me mostrou que o conhecimento ele se constrói, né? Não é dado. Eu acho isso fenomenal, assim, quando a gente olha para o próprio conceito das religiões, né? Tipo, que às vezes trazem um conhecimento fechado, dado, interpretado só por uma autoridade. O judaísmo me trouxe uma sabedoria interpretativa e não só interpretativa de uma perspectiva individual, mas coletiva,
né? Então, assim, você crescer numa identidade cultural, religiosa, que te mostra que o debate ele é algo não só positivo, mas o caminho para entender o mundo, eu acho que moldou essa minha visão, assim, né? E tem várias histórias judaicas que estão contidas em diferentes livros, assim, né? Mas que elas falam sobre isso, elas falam do próximo, né? Então, de novo, eu vou trazer aqui o exemplo do Hillel, porque essa frase marca muito, né? Não faça com o próximo o que você não quer que faça com você mesmo, o resto é detalhe. Tem uma outra história que fala que a Torá não está nem no céu e nem além do mar, a Torá está aqui pra gente, né? Então, assim, pra gente, como é que a gente olha para isso a partir do mundo que a gente vive? Então, o judaísmo, seja enquanto uma prática religiosa, quanto uma cultura, quanto uma sabedoria de mundo, assim, eu acho que ele traz muito essa coisa de estar com o outro, debater com o outro e ouvir as ideias dele, e em cima disso ir desenvolvendo e ver que o conhecimento, e quando eu falo conhecimento, não é só o conhecimento do que está escrito, é o conhecimento de mundo, é como a gente conhece o mundo, como a gente olha para o mundo, ele não é estático, ele é algo que se constrói no coletivo, assim. Quer fazer uma última pergunta? Eu fazer uma outra... Depois dessa fala fenomenal, eu não vou ousar. Eu já vou encaminhando para o encerramento, minha gente. E agradecer a você, Carla Biff. Muito obrigado, professora, historiadora, uma mulher incrível. Ouvir você falar sobre o judaísmo, ouvir você falar sobre diálogo, construção para a paz, pensar em diversidade, é maravilhoso. Assim. Tenho certeza que esse foi uma inauguração aqui, o episódio número 1. Maravilhoso, e tenho certeza que muita gente de casa vai aproveitar bastante esse papo que a gente teve hoje aqui. Então, obrigada a vocês muita gratidão pela sua presença. É sempre bom estar com vocês dois especificamente. Ótimas conversas.